Bem, estamos recebendo aqui na rede hoje o Thiago Oliveira, que é um grande treinador e que já treinou o Atlético Patrocinense por 3 vezes, está voltando agora para fazer uma nova campanha aí na temporada 2023. Depois do intervalo nós vamos conversar sobre o Atlético Patrocinense, sobre o próprio Thiago. Oferecimento: Automotiva Pneus, Lojas Reon, Memorial Jardim dos Ipês, Colégio Atenas, Unicerp, Posto Econômico, Hospital Santa Casa de Patrocínio, Cicobi, Copa 2022. Pois é, estamos recebendo aqui o nosso amigo Thiago Oliveira, posso dizer amigo mesmo, porque no futebol tem esses problemas, né? A pessoa fica muito pouco tempo num lugar só, mas você está vindo tantas vezes para cá, né? Que acaba fazendo amizade e conhecendo a cidade, já incorporou os patrocinenses e tal. Um prazer tê-lo aqui na rede hoje, pela primeira vez no estúdio. Obrigado, Luiz, é um prazer enorme estar aqui novamente. Como você falou, né, minha 4ª passagem aqui por Patrocínio, uma cidade que sempre me abraçou, uma cidade que eu gosto bastante, me dou bem com quase todo mundo aqui da cidade, então eu fico muito, muito feliz, muito alegre de retornar ao Patrocinense e esperamos, né, que nessa difícil missão que vai ser o Campeonato Mineiro, a gente consiga fazer um grande campeonato. Você acaba tendo 3... vamos dizer assim, 3 cidadanias, né? Porque você é de estado, você nasceu no Rio de Janeiro, trabalha muito em São Paulo e agora começou a trabalhar já em Minas há alguns anos, né? Luiz, assim, sou carioca, né? Nasci no Rio de Janeiro, vivi lá até meus 13, 14 anos. Depois fui para São Paulo, fui jogar no São Paulo, depois constituí minha família, né? Minha esposa é paulista, meus filhos são paulistas, então moro hoje no estado de São Paulo. E aqui em Minas Gerais também, minha 5ª passagem, né, 4ª aqui no clube, e também tive uma passagem na Caldense. Então é um estado também que está no meu coração, onde tem pessoas maravilhosas, uma gastronomia sensacional. Então eu fico muito feliz de sempre estar em São Paulo, Rio e Minas Gerais. Thiago, você é uma pessoa que vem do esporte, né? Porque sua família, seu pai era jogador. Como é que conta essa história pra gente aí? Meu pai foi goleiro do Grêmio, né? Durante 8 anos, na década de 60, 70. Depois teve no Santa Cruz, teve no Vasco e teve no Botafogo. E após o encerramento da carreira de goleiro, ele virou treinador de goleiro, né? Virou treinador de goleiro, então trabalhou em vários clubes, Vasco novamente, Botafogo, São Paulo, fora do Brasil. Então acho que eu segui, né, a carreira do meu pai como atleta e hoje como treinador. Como é que você está vendo esse time novo que está montado aí? Porque você, inclusive, não teve nem tempo de indicar alguns jogadores. E vai assumir um time que foi criado para o outro treinador, mas qual a expectativa? A expectativa é a melhor possível, né? Como você falou, já existia um treinador que tinha contratado 99% do elenco. Inclusive, quando o Marcão me contratou, eu não iria trabalhar nesse primeiro semestre, mas como foi um pedido, eu não poderia deixar de ajudar o clube nesse momento, a torcida e a cidade, então eu aceitei esse desafio. E após eu acertar com o Marcão, que eu comecei a analisar o elenco, né? Eu confio muito no Marcão, no Tatá, nos nossos diretores, sei que sempre fazem equipes competitivas, e quando eu olhei o elenco, eu vi que era uma equipe competitiva. Eu acho que a gente tem trabalhado forte, Luiz, para que a gente consiga evolução. Desse elenco eu trouxe 2 jogadores agora, após, né, que foi o Rafael Furlan, que é lateral esquerdo, e o Sabino, porque eram carências, tinha um jogador que estava contratado, saiu, e o Sabino, porque eu vi um pouquinho, precisava ter mais um jogador naquela função. Então eu estou muito satisfeito, os meninos estão treinando pra caramba, se dedicando, porque eles sabem que a dificuldade do Campeonato Mineiro é grande, Luiz. Hoje, quinta-feira, quer dizer que antecede o Natal aí, e o CAP vai fazer o primeiro amistoso, né, contra o Crack de Catalão, que foi quem inclusive fez o amistoso esse ano, né? Então,
A expectativa a gente nem pode falar, né? A gente vai falar de questão de testar e tal, não dá nem para testar também. Porque eu costumo dizer que com menos de 3 jogos não tem jeito de você ter uma noção assim geral mesmo. Mas você tem expectativa de verificar, de olhar, de ver algum defeito, alguma coisa? Eu sou muito competitivo, né? Eu sempre quero ganhar, independente se for uma disputa de bolinha de gude, tudo que é disputa eu quero vencer. E a gente vem numa pré-temporada, Luiz, muito forte, né? Um excelente trabalho do Caldiron, do Juninho, do Glaucio, do Michel, da comissão técnica toda ali. A gente vem trabalhando muito forte e a carga de treinamento está sendo muito forte, né? A gente sabe que alguns jogadores ainda não estão nem com 60%, 50% fisicamente prontos, né? Ainda mais pela sequência de treino que nós estamos tendo. Geralmente eu faço o primeiro jogo treino na 3ª semana de trabalho, mas a gente antecipou, pelo curto tempo de tempo que a gente vai ter para até a estreia contra o Cruzeiro, a gente antecipou uma semana essa nossa programação. Então nós vamos para esse jogo treino hoje, um adversário de muita qualidade, eu pedi muito isso também, que a gente enfrentasse adversários de muita qualidade, porque nesses jogos você vai ver as suas qualidades e os seus defeitos. Quando você enfrenta equipes menores que não te dão muito trabalho, só vê virtudes do elenco, né? Então, contra o adversário que investiu bastante lá para o Campeonato Goiano, a gente sabe que vai ter pontos positivos e pontos negativos, até porque eu fiz 3 ou 4 treinos só de campo aberto. Então, a gente sabe que vai dar dificuldade, mas é importante para a sequência da pré-temporada ter esse jogo treino. O adversário é o Craque de Catalão e o jogo vai ser no Pedro Alves mesmo, né? No Pedro Alves, né, a gente quer treinar mais lá já, porque é o nosso campo, onde é que a gente vai fazer os jogos durante a competição. A gente treinou duas vezes dessa semana, mais o jogo de hoje, mas acho que amanhã, a partir de amanhã, o estádio vai estar em fechado reforma. Por causa da federação, né? Fechado por causa da federação. Que vai assumir esse controle de gramado e tal. E aí a gente vai ficar alguns dias, né, fora de poder utilizar o nosso campo. Eu acho que vai ser muito ruim, até porque poucos jogadores jogaram já no Pedro Alves e a gente poderia já se adaptar melhor ao gramado, ao nosso espaço de campo, mas com todas as dificuldades nós vamos trabalhar para fazer um bom jogo treino hoje e depois uma boa sequência de pré-temporada. Você já vem pela 4ª temporada aqui, mas o torcedor conhece o treinador, né? Então o Thiago Oliveira, todo mundo sabe, né, sabe da sua competência e tal, mas a gente eu digo assim, a torcida em geral não conhece bem, né, o que você fez, aonde você jogou, com quem que você jogou. Eu sei que você já jogou, inclusive com gente famosa no mundo inteiro. Como é que é esse negócio? Luísa tem uma carreira muito legal, né? Eu falo para vocês, não consegui assim desempenhar do nível que o pessoal do São Paulo que sempre esperou de mim, porque eu sou um dos maiores artilheiros da base do clube, né, do São Paulo. E no profissional não consegui desempenhar dessa mesma forma. Eu comecei no Vasco, Luiz, categoria infantil e juvenil primeiro ano. Aí meu pai foi para o São Paulo, eu fui para o São Paulo para jogar. Depois tive que retornar para o Vasco, porque o Eurico Miranda não tinha me liberado para eu ir para o São Paulo, tinha a questão do passe. No outro ano o São Paulo foi lá e me contratou, então eu fiquei no São Paulo durante 5, 6 anos, só na base. Eu tenho uma sequência de 10 anos praticamente no clube, com base profissional. E joguei no São Paulo, eu tive o prazer de jogar no profissional do São Paulo com o Rogério, com o Fábio Simplício, Kaká, Ricardinho, Luiz Fabiano, França. Conheceu o Tele? Meu pai trabalhou com o Tele, meu pai trabalhou muito tempo com o Tele, então eu conheci o Tele quando eu era menor. Quando a primeira vez que eu fui para São Paulo na categoria de base, tive o prazer de conhecer o Tele Santana, que meu pai era da comissão do Tele, Muricy Ramalho, esses grandes treinadores. Tive um ótimo treinador na base, que foi o Pita, aquele meia esquerda do São Paulo, do Santos. E depois dali eu fui para o mundo árabe, joguei no Catar durante um bom tempo, tive o prazer de jogar com o Guardiola, hoje que é acho que o maior treinador do futebol mundial. Você foi jogador do Guardiola? Não, joguei junto com ele. Ah, jogou. Ah, tá. Ele era atleta e você também. Eu também. Jogamos juntos lá no Catar durante uma temporada e meia. Não é fraco não, hein? E aí, jogar aí. Nesse mesmo campeonato, cada clube tinha uma estrela, né, do futebol mundial. No meu time era o Guardiola e nas outras equipes tinha o Batistuta, tinha o Canidia, tinha o Hierro do Real Madrid. Da Argentina. O Hierro do Real Madrid e outros grandes jogadores. Então foi um prazer enorme enfrentar esse... Foi no Catar? Foi no Catar. Chama-se Star League, né?
E aí cada clube tinha o direito de conseguia trazer um grande nome do futebol que estava no fim de carreira, né? Para jogar. Então tinha Batistuta, Canidia, Hierro, Guardiola no meu time e outros grandes jogadores. Amaral, que estava brasileiro, volante também estava lá. Então grandes nomes do futebol mundial que nós jogamos. Depois voltei para a Portuguesa de Desportos também, fizemos uma boa Série B. Por pouco nós não conseguimos a classificação. Se você lembrar, aquele jogo do Grêmio na Batalha dos Aflitos, era aquele quadrangular, ficou Portuguesa, Grêmio, Náutico e Santa Cruz. E a gente jogou no mesmo horário e no mesmo estado. Grêmio e Náutico lá no campo do Náutico e Santa Cruz e Portuguesa lá no... O Grêmio foi conseguindo os resultados dentro do jogo, assim, que foi um negócio impressionante. Talvez o jogo mais, assim, dramático do Brasil até hoje, né? Os jogadores expulsos, né? Eu lembro que quando acabou o nosso jogo lá, nós perdemos para o Santa Cruz de 2-1. O Grêmio, eu acho que estava perdendo o jogo. Já tinha acabado o nosso jogo. Então eles conseguiram ganhar o jogo ali nos acréscimos. O jogador expulso. Nossa, foi uma confusão. Foi uma confusão. Eles conseguiram, então foi ali por pouco nós não conseguimos ter o acesso para a Série A com a Portuguesa. E depois eu fui para o Brasiliense, voltei para o mundo árabe. Joguei na Suécia durante um ano. Fomos campeões da Copa da Suécia e vice-campeão sueco. Lá no Kalmar FF, também uma grande experiência, uma grande cultura legal, pessoas muito educadas. Fiquei muito feliz de ter jogado na Suécia. E depois voltei para o Brasil, Rio Branco de Americana, e terminei minha carreira novamente no Catar. Joguei no Catar, voltei e comecei minha carreira de treinador. O Catar é complicado para o atleta brasileiro porque a cultura é diferente, inclusive a cultura religiosa, né? Aí tem horário de oração, tem horário de... É meio complicado, né? Para mim, Luiz, não foi tão difícil. Como meu pai já tinha trabalhado no mundo árabe e eu fui quando era menor, algumas vezes lá, então eu já conhecia a cultura, conhecia a questão de alimentação, então eu já era meio que adaptado. E quando eu fui a primeira vez, meu pai também estava lá no país, tinha vários amigos também, levei minha esposa também, então ficou mais fácil de me adaptar. É um país que eu sempre me adaptei bem, minha família sempre se adaptou bem, sempre fui muito bem tratado lá, as pessoas gostam também muito de mim, converso bastante com meus ex-companheiros árabes lá, e espero que um dia eu possa retornar para trabalhar lá como treinador. Você tem algum filho que seguiu esse caminho ou não? Ainda não. Meu filho maior, Thiago, não é muito fã de futebol. Meu filho menor gosta de futebol, o Vinícius. Ele tem esse sonho aí. Vamos ver se ele consegue. Ele não é fácil. Eu sempre falo para eles que não é fácil. Futebol a gente pensa que é fácil, a carreira é difícil, a competitividade é muito grande como atleta, como treinador. Então, numa esfera, eu lembro de 30, 40 garotos que começaram com a gente no São Paulo, foi se afunilando, ficaram no máximo 10 jogadores, então é muito difícil. Agora você vem aqui para Minas Gerais, como você disse, pela 4ª vez aqui no Patrocinense, e também atua na Caldense e tal, né? Você considera o Campeonato Mineiro um dos mais difíceis do Brasil? Porque aí tem Rio Grande do Sul, Paraná, tal, São Paulo, né, da Bahia e tal, Recife, né? Mas, assim, o Rio de Janeiro, entre aqueles que você, assim, porque você conhece o futebol, mas trabalhou nesses 3 estados, eu digo, e trabalhou no exterior. Mas o futebol mineiro está no topo ali, entre os campeonatos? Eu julgo que sim. É muito difícil disputar o Campeonato Mineiro, eu sempre falo. Uma hora eu falo muito de tabela, né? Tabela, você está sempre próximo do rebaixamento e próximo também da classificação. Exato. Em uma rodada você consegue muda tudo esse panorama pelo equilíbrio da competição, né? As equipes, tirando Cruzeiro, América e Atlético, as outras equipes são muito niveladas. Esse ano eu acho ainda mais difícil ainda, Luiz, porque você tem a Tombense, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, tem calendário. Tem o Pouso Alegre que subiu, já está, né? Tem o Pouso Alegre, que é Série C do Brasileiro também. O Atlético, que é SAF. A Caldense, que já tem mais de um mês de trabalho, já fez 4 amistosos. Então, nós falamos agora praticamente metade do campeonato, 6, 7 equipes. E tem o Atlético, Cruzeiro e América, que o concurso, né? Não, esses clubes já têm uma estrutura e um elenco muito acima das outras equipes. Então eu falo que o paulista, junto com o mineiro, gaúcho, carioca e catarinense, porque também a catarinense é uma competição também difícil, e eu junto também a Série A2 de São Paulo pelo nível financeiro que é da competição. Eu acho que esses 6 campeonatos são os campeonatos mais fortes hoje
do Brasil, assim, em termos de competitividade, de equilíbrio, claro, tirando essas equipes maiores, mas as outras equipes são muito niveladas. E Minas tem uma dificuldade maior pela distância. Você vai jogar contra um time que você demora 15 horas, 14 horas de viagem, é desgastante tanto para a ida, tanto para o retorno. Um jogo lá em Tombos, por exemplo? Eu joguei uma vez Caldense e América de Teófilo Otoni. A gente foi de Poços de Caldas até Valadares, quase 14, 15 horas, e depois nós tínhamos mais 2, 3 horas até Teófilo Otoni, para jogar de manhã. Então, o Campeonato Mineiro é muito difícil também pela essa questão de logística também. Eu uma vez, a questão porque o jogo no meio da semana lá em Governador Valadares, aí eu não tinha jeito, o que eu fiz? Eu e um repórter, eu fui daqui sozinho de avião para Valadares. Contratei um repórter da Rádio Globo de lá e ficou o resto da equipe aqui, porque não tem a logística é muito complicada, né? Então, e você no futebol não tem jeito de fazer isso, né? No time. Não, e o desgaste dos jogadores é complicado. A gente pensa que não, o cara fica ali 5, 6, 15 horas com a perna dobrada ali no ônibus. Aí depois o cara já tem um jogo de 90 minutos que ele vai ter que se desgastar, vai ter que correr, vai ter que lutar. Então é fácil. No Campeonato Mineiro, a maioria dos times que conseguem ter uma logística legal, Luiz, você conseguir ir um dia, 2 dias antes do jogo é fundamental para que o atleta esteja pronto para fazer um bom jogo e desempenhar da melhor forma possível. Inclusive a logística é parte importante desse planejamento para o campeonato, né? Porque um campeonato de tiro curto, aí você complica um jogo que está lá longe, depois quando no jogo próximo você pode não ter a chance de recuperar, né? Além da montagem do elenco, eu acho que essa questão de logística é fundamental. Equipes que conseguem dar esse suporte para os atletas e comissão técnica, não quer dizer que você vai conquistar a vitória. Não é uma vitória garantida, claro, mas é uma boa possibilidade dos jogadores estarem descansados para fazer um bom jogo e desempenhar na questão física, que hoje o futebol é muito físico, né, Luiz? Então desempenhar na questão física da melhor forma possível. Agora é o seguinte, você é um treinador que não gosta muito da retranca, né? Eu já notei isso. Então... Já fui cobrado muito por isso também. Então, que você, assim, pelo que você viu no elenco até agora, é lógico que mais uma vez eu repito, né? E sempre falei isso, inclusive no rádio, quando eu trabalhava no rádio, porque o pessoal tem mania de cobrar no segundo jogo, já quer uma estrutura tática, já quer não sei o que e tal, e não é bem assim. Então, inclusive o próprio jogador, a equipe do CAP, eu sempre fui assim nas rádios que eu trabalhei, né? Na Difusora 34 anos, na Módulo 8, na Capital, e porque é o seguinte, vamos dar tempo para essa pessoa se mostrar. Inclusive o jogador, o atleta que entra de vez em quando, entra, sai, ele não tem ritmo de jogo. Agora, você com esse elenco aí que tem, não dá para fazer uma análise geral, mas o que dá para fazer dentro desse esquema que você joga? Hoje o futebol moderno, ele te diz que você tem que ser, eu vejo muito isso, né? Para você ser uma equipe ofensiva, você tem que estar com uma questão defensiva sólida. Eu acho que se você tiver uma linha defensiva sólida, você vai conseguir ser uma equipe ofensiva, que você não vai ter contra-ataque, não vai ter transição defensiva, você sempre vai estar bem posicionado até para você recuperar a bola e estar próximo do gol. E a gente tem hoje trabalhado muito essa questão, tanto de pressão na bola para tentar atacar, mas também de baixar a linha, né? A gente viu que na Copa do Mundo que muitas equipes conseguiram resultados importantes até baixando linha e tendo um campo até para correr. Se você tiver jogadores de velocidade, é até fundamental e até legal ter essa questão de você ter o tempo para correr. A gente tem analisado, a gente tem jogadores que conseguem ter essa disponibilidade de ter essa transição ofensiva agressiva, né? Para conseguir chegar e finalizar. A gente tem acho que o meio-campo nosso também é um meio-campo muito forte, com bons jogadores ali. Acho que a gente consegue ter uma sustentação defensiva forte. É encontrar esse equilíbrio, Luiz. Eu já tive uma equipe que foi teve o melhor ataque da competição, só jogando do meio para trás, explorando o contra-ataque a todo momento, porque tinha jogadores para conseguir fazer isso. E tive outras equipes que tinham que pressionar um pouquinho mais na parte ofensiva para roubar a bola mais próximo do gol. Então acho que a gente tem que tentar achar esse equilíbrio. Esse elenco está me trazendo coisas muito positivas durante os trabalhos,
Claro que a gente tem que evoluir muito do que eu quero, porque a gente vai enfrentar um grande adversário já na estreia, que é um campeão de uma Série B. Que e está cheio de reforços? Cheio de reforços, com uma estrutura já tática definida pelo Pesolano. Então a gente tem que estar preparado para pegar esse grande clube do futebol brasileiro e mundial. A tendência, lógico, que a gente viu isso na Copa do Mundo, né? Que ninguém entra no campo com o resultado garantido. Mas a tendência é uma vitória do Cruzeiro pela estrutura, mas, por exemplo, se você conseguir um empate ou uma vitória em casa, vai ser algo espetacular para a sequência do campeonato, né? Espetacular pelo adversário que é, pelo grande clube que o Cruzeiro é, muito bem treinado. Eu acho que um dos destaques do ano passado do futebol brasileiro foi o treinador do Cruzeiro. Ele conseguiu achar uma maneira tática para que o time desenvolvesse. Vi vários jogos do Cruzeiro muito bem organizado, com um jogo de velocidade, criando muitas oportunidades de gol, fazendo muitos gols. Então já tem uma estrutura tática. A gente sabe da dificuldade que é o jogo contra o Cruzeiro, mas também nós sabemos, se a gente for olhar os últimos 2 jogos, nós enfrentamos eles aqui, foram jogos muito difíceis, muito complicados. Eu estava presente, nós estávamos ganhando até 49 e 50 segundos, faltavam 10 segundos para o término do jogo. Foi um lance no gol de cá ali. No gol de cá, a gente estava ganhando de 1-0, fazendo um bom jogo, um jogo muito sólido. O Cruzeiro não estava bem. Não estava bem, a gente não estava sofrendo muito naquele jogo, não estava bem organizado. Eu acho que aquela foi praticamente foi uma derrota, né, que eu contei. Claro que foi uma vitória, um empate contra um grande time, você tem que ficar muito feliz, mas pelo que aconteceu no jogo, a gente poderia ter saído com uma vitória. Esse ano também, a gente sabe que o Cruzeiro veio com um elenco reserva, né, com alguns meninos, mas o CAP também conquistou um bom resultado. Então a gente espera que a gente faça um jogo competitivo, mais importante, um jogo equilibrado. É o primeiro jogo do Cruzeiro, nosso primeiro jogo na competição, que a gente possa equilibrar. Sabemos da dificuldade que vai ser, mas a gente confia muito no nosso trabalho. Toda a Copa do Mundo, ela traz assim uma espécie de inovação, né? Mas, por exemplo, eu cito isso com a minha carreira, que eu, como locutor esportivo, comecei lá nos anos 80. E aí eu fui acompanhando, mas eu gostava sempre do 4-3-3, que era o sistema que eu comecei a narrar futebol. E aí, para mim, era mais confortável narrar o futebol, porque você tinha a defesa formada daquele jeitinho, os 3 do meio e os 3 do ataque, que era o ponto esquerdo, o centroavante e o ponta direita. Aí, a cada competição, depois a própria Copa do Mundo fez com que os times jogassem muito para trás, né, retrancados e tal, e foi mudando o esquema. E isso não é brincadeira não, ia bagunçando também a minha lá em cima a narração, porque eu já quando o narrador, por que o narrador guarda o nome rápido do jogador que eu nunca viu, né? É porque você vai mais pela posição, característica física, então você olha, com 10 minutos você já sabe tudo. Mas aí começa a bagunçar, né? E, inclusive, recentemente também o pessoal começou a mudar muito o número de camisa, né? E aí, nessa Copa do Mundo, ficou alguma referência, assim, de tática, enfim, de esquema? Eu acho que essa Copa do Mundo trouxe, né, novamente muitas equipes europeias, não que passaram, principalmente na primeira fase, Luiz. Agora voltaram a jogar com uma linha de 3 zagueiros, né? Então, além de 3 zagueiros, vinha na recomposição, faziam um 5-3-2 praticamente de linha defensiva. Então, trouxe algumas dificuldades, apesar do número maior de gols que aconteceu na Copa do Mundo. Mas eu acho que a maior inovação foi essa, porque na maioria dos jogos se jogou no esquema que a maioria das equipes tem jogado, no 4-4-2, bem clássico, né? Uma linha defensiva de 4, os 2 volantes com os beirados, os pontas, né, do lado do campo, e os 2 atacantes, um centroavante e um meia, né, praticamente. O lateral sofre mais, né? Cara, sofre mais. Você tem a responsabilidade maior defensiva, né, quando você está no 4-4-2. No 3-5-2 você já tem uma liberdade, o ala, né, para ter o apoio, né. Mas assim, as equipes, afinal, França e Argentina, foram 2 equipes que jogaram praticamente no mesmo sistema, num 4-4-2, só teve, a Argentina teve que trazer, como o lado esquerdo da França era um lado esquerdo muito forte, com o Theo Hernandes e o Mbappé,
o Scaloni trouxe o Depou, né, para o lado direito para reforçar aquele lado ali, botou o Di Maria, eu acho que foi a surpresa da final para o lado Di Maria não estava nem previsto para entrar, né? Imprevisto, e estava previsto para jogar do lado direito, jogou do lado esquerdo ali, eu acho que trouxe um pouco de dificuldade para a França no primeiro tempo, onde a Argentina dominou praticamente o jogo. Aí no segundo tempo o Deschamps conseguiu acertar também com as alterações que ele fez no primeiro tempo, foi muito corajoso. Eu acho que nosso papel de treinador, independente da situação, é ser corajoso no momento certo. Ele foi muito corajoso, fez 2 trocas no primeiro tempo e depois equilibrou. Então foi um grande jogo e também eu acho que o sistema que teve mais a inovação, assim, entre aspas, foi o 3-5-2, que voltou de novo a colocar no futebol, ser colocado no futebol mundial. E o livro? Você já gostou? Gostei, dei uma folheada já ontem, vou ler pra caramba agora nesses dias que eu vou estar em casa lá, de Natal, depois do Ano Novo. Então, parabéns pela obra, muito bem feita, cara. O clube tem uma história riquíssima, cara. Fico muito feliz de participar hoje desse clube com uma história fantástica. E se Deus quiser, futuramente tenho certeza que o clube irá conquistar e galgar coisas maiores, porque ele merece. Inclusive o torcedor, eu não sei no jogo de hoje, mas eu acho que vai ser no jogo do Cruzeiro, o CAP vai ter à disposição, vai ter lá no estádio Pedro Alves, os livros para venda, que é o CAP, a História de uma Paixão Grená, porque também é uma forma de ajudar o clube, né? Eu dei 40% dos direitos para o clube, porque aí o torcedor que quiser a história, porque ali está a história desde antes do clube existir, né? Porque o clube começou em 1954, dia 19 de março. Mas ninguém começa assim de uma hora para outra, né? Ele foi aos poucos estruturando e tal, os jovens que queriam alguma coisa para fazer, a cidade era muito pequena, e aí ele surgiu lá no Dom Lustosa, entre os jogadores lá e tal. Então aí vem essa história toda. E também no livro lá, o prefácio é do Eustáquio Amaral, que é um grande conhecedor da história de patrocínio e do futebol também. Então, assim, eu fico feliz de ter dado essa contribuição para a história. E você também deu a sua contribuição e continua dando, né? Nós dois continuamos, porque a história é constante, claro, né? Muda, ela não para. E só para fechar, Thiago, você tem uma responsabilidade, acho que maior do que nos anos anteriores, porque o CAP é o único clube do Triângulo e Alto Paranaíba, Uberlândia está fora, o RT está fora, Mamoré está fora, Araxá fora, enfim, Araguari, Nacional, Uberaba. Não é que você vai assumir essa carga toda, mas fica uma responsabilidade ou não? Não, fica, claro. A gente sabe que o Triângulo Mineiro é muito forte no futebol mineiro, né? Para mim, até eu fico triste de essas grandes equipes não estarem na competição, porque até para o nosso torcedor, eu lembro de um jogo que a gente fez 2 jogos, né? Contra o RT, o nosso torcedor foi em peso lá para Patos de Minas, lotou o espaço que era gol de fundo lá, né? Destinado pro adversário do RT. Então, lá depois Uberlândia também, nosso torcedor compareceu. Então, eu fico triste até para o nosso torcedor acompanhar jogos fora aqui de patrocínio. Se tivesse essas equipes, com certeza nós iríamos ocupar o nosso espaço na arquibancada. Mas torce para que eles consigam retornar. Tenho amigos nessas equipes aí, diretores, presidentes, sei da competência de todos ali. Tenho certeza que eles vão retornar forte também para se juntar a nós lá aqui na primeira divisão, e esse é o foco. Nós temos que ser o representante, nós sabemos da responsabilidade e nós vamos trabalhar da melhor forma possível para que a gente consiga. Não deixa o torcedor dos outros clubes de ficar torcendo para o CAP e rebaixar também, né? Não, mas eu acho que não, eu acho que é importante para eles também, lógico. Que tenha um representante do Triângulo Mineiro nessa primeira divisão, para que até para os times de Uberaba, de Patos, de Uberlândia, Araxá, olhem pra gente e falem, cara, nós temos que seguir mais ou menos o caminho do clube aqui do CAP para que a gente possa retornar. Então, a gente sabe da responsabilidade já de representar uma cidade tão maravilhosa como essa, que é Patrocínio. Agora temos mais uma responsabilidade, que é ser o único representante do Triângulo Mineiro. Só para fechar aqui,
Você gostou de patrocínio, assim? A cidade te conquistou de alguma forma? Lógico que se não gostasse, você não ia falar, mas assim, na cidade mesmo, as pessoas... Cara, me dou muito bem aqui, cara, assim, se eu não gostasse, eu não voltaria. Essa é a primeira situação. Então, para eu voltar a quarta vez, é uma cidade que sempre me acolheu, o torcedor sempre me acolheu da melhor forma possível, em todos os momentos positivos e negativos. Vocês da imprensa também, sempre quando tiver que cobrar, sempre me cobraram. E assim, eu gosto muito disso e a gente se dá muito bem por causa disso, que a gente aceita cobranças, que tem que ser cobrado quando o time não vai bem, quando tem que ser elogiado também quando o time vai bem. Então, essa atmosfera toda, torcedor, imprensa, a cidade, acolhedora, com vários lugares de uma gastronomia também muito legal, café, queijo. Então, eu estou muito bem localizado aqui, fico muito feliz sempre de retornar a patrocínio. Então, tomara que essa seja mais uma jornada positiva e que, se Deus quiser, né, cara? Eu falo muito isso para todos, né? A gente tem que passar e cada vez pensar em coisas positivas e maiores. Claro que o nosso primeiro objetivo é escapar logo desse rebaixamento, que é muito complicado nesse Campeonato Mineiro, mas também voltar para uma Série D, né? Eu fui o primeiro treinador que trabalhou numa Série D aqui no clube aqui, quase nós conseguimos, fomos próximos até do acesso da Série C. Então, retornar para o time ter um calendário de um ano, que eu acho que aí sim o time vai evoluir, vai crescer cada vez mais. Muito obrigado pela visita. Sempre. Estaremos aí sempre à disposição e fazendo assim, como você disse, né? Fazendo os elogios, as críticas necessárias e tal, mas sempre torcendo para o progresso do Atlético Patrocinense e de quem está lá. Porque o seu progresso lá é o progresso de todo mundo, não só do clube, mas como da imprensa, do torcedor e da cidade. É isso aí, gente. Recebemos hoje com muito barulho, né, externo, a visita aqui do Thiago Oliveira. Estaremos outras vezes conversando com ele. Esse foi o nosso esporte hoje desta quinta-feira. Um abraço. Oferecimento. Nos supermercados Copa você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas Agro da Copa, o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria, como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames, ligue 034 99146 3253. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser. Vai comprar móveis estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. O melhor preço da cidade, agora também com preços imbatíveis em móveis, colchões e estofados durante a Black Friday. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Somos o Memorial Jardim dos Ipês. Um cemitério parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus, alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo e o atendimento Automotiva Pneus. Unicerp Centro Universitário do Cerrado. Ensino de qualidade e responsabilidade social. Corre pro posto econômico. Abasteça R$100 em gasolina ou etanol ou R$200 em diesel e adquira o seu cupom. Que nesse mês de dezembro, além de um vale combustível no valor de R$300, dia 17 será sorteada uma máquina de lavar. E lembrando que mês que vem, dia 15, será sorteada uma moto 0 km. Então corre pro posto econômico e adquira o seu cupom. Boa sorte!